É dia de Copa, é noite de Copa Sul-Americana. O Fluminense vai em busca da vaga das quartas de final da Sula contra o América de Cali às 9h30 da noite. A bola vai rolar no Maracanã para mais, pelo menos até agora, cerca de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. Jogo importantíssimo porque, afinal de contas, é sim uma chance real de título na temporada. É uma grande esperança de título, é uma oportunidade de voltar à Copa Libertadores, que sem dúvida alguma é uma das prioridades do Fluminense em 2025. Portanto, estamos falando de clima e eu espero que assim o time do Fluminense encare o jogo dessa noite. Clima de final de campeonato, de decisão, para ir e passar por cima dos caras e chegar nessas quartas de final e depois venha quem vier. Bora de pré-jogo com todas as informações de Fluminense e América de Cali a partir de agora. No último domingo eu falei sobre o momento do Fluminense, né? Vem de uma campanha inesquecível na Copa do Mundo de Clubes, uma semifinal. Depois tem aquele momento ali de instabilidade, 4 derrotas consecutivas, começa a se recuperar, chega novamente a uma sequência positiva de 6 jogos sem perder, avança para as quartas da Copa do Brasil e agora, e logo mais, tem a chance de garantir também uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana. Esse, por enquanto, é o recorte da temporada do Flu. Sob o comando de Renato Gaúcho, acho que em termos de números, até o momento, não há o que se discutir. O trabalho do Renato, a gente obviamente debate, falei tudo isso, né, no vídeo do último domingo para quem assistiu. A gente debate escolhas, decisões, insistências, porque assim como qualquer treinador, nenhum técnico vai ser perfeito, nenhum técnico vai agradar 100% da torcida. Mas os números, o desempenho do time dentro das competições é, sem dúvida alguma, positivo até aqui, né? São 3 competições simultâneas, onde o Fluminense está no Campeonato Brasileiro na 8ª posição, próximo ao G4, ao G6, e podendo, como eu disse, chegar agora também às quartas da Sula. Um jogo importantíssimo, decisivo, é talvez a grande esperança de título na temporada, porque sabemos que times brasileiros, somente o Atlético Mineiro tá no torneio. E o Atlético é um time que não está jogando lá essas coisas já há muito tempo. Do lado da chave do Fluminense tem o Independiente da Argentina, que é muita tradição. Mas são todos confrontos acessíveis. Isso ganha jogo antecipadamente? Não, você tem que jogar bola. Você tem que jogar futebol, que é o que o Fluminense tem que fazer hoje no Maracanã. Se impor como um time grande que é e pela qualidade que tem. Não é só camisa. Porque o América de Cali também é um clube grande na Colômbia. Também é um clube que tem uma torcida apaixonada, e vocês vão ver isso aqui. Não há discussão quanto a isso. Mas o Fluminense joga dentro da sua casa, joga com o apoio do seu torcedor, que quer ver. Claro, a classificação, a vaga é o mais importante. Em primeiro lugar vem isso. Mas quer ver uma boa atuação? Quer ver uma atuação de imposição? O torcedor que vai ao Maracanã hoje, ele não quer ver o Fluminense fazendo 1-0 ou segurando o empate até o final e repetir o cenário das últimas 4 partidas, onde acabou de um jeito ou de outro levando sufoco no final da partida, no final do jogo. Então eu espero que o time hoje tenha uma postura também de Fluminense, que possa se impor, mostrar para os caras que eles não vão ter sequer chance de sonhar, porque eles estão falando em Maracanazo. Eles estão acreditando realmente que estão vindo para cá para fazer história. O América de Cali, por sinal, ganhou apenas 2 jogos em toda a história deles aqui no Brasil. Um contra o Santos e um contra o Flamengo. O Flamengo foi década de 70 e o Santos foi antes. Então, para os caras, é um objetivo difícil de ser alcançado, mas eles estão vindo para tentar colocar o nome deles na história, que é eliminar o Fluminense dentro do Maracanã. E isso, obviamente, motiva. Aquele gol no final, aquele gol no segundo tempo deles, motiva. Os caras podem não ter um time tecnicamente de alto nível, mas eles vão vir para cá para dar a vida. E aí o Fluminense vai ter que competir no mesmo nível para não dar margem para isso. Para matar o jogo quando tiver que matar. Para matar o jogo quando tiver a oportunidade de fazer isso. Como já teve em outras partidas e não fez. Jogo eliminatório, jogo de Copa, não tem como dar mole. E não subestima nenhum adversário. Com humildade, com respeito, porque os caras vão tentar fazer algo muito grande aqui e o Fluminense não pode dar margem para isso. É colocar
não só em campo, a qualidade, mas também a vibração, o foco, a atenção que faltou e falta em alguns jogos, né? A dedicação, a raça, a vontade, tudo isso faz parte de um contexto de jogo eliminatório de Copa. E que hoje possamos ver uma atuação de alto nível do Fluminense para chegar ao seu objetivo, que é terminar a noite com o seu torcedor comemorando mais uma classificação. Só para vocês terem noção, muitos colombianos, tem página do América de Cali falando de 5 mil colombianos vindo para o Brasil, acho que isso é fora de realidade, estou jogando isso para cima, mas muitos colombianos estarão aqui no Rio de Janeiro, já estão, por sinal, e fazendo festa em Copacabana, algumas páginas replicando, só para vocês terem noção de como os caras realmente estão acreditando. E uma dessas páginas aí publicou, né, o Cristo Redentor vestido com o mascote do América de Cali, que, convenhamos, né, não é nada muito agradável, e eu encaro isso como uma provocação também. Então os caras estão provocando, os caras estão falando negócio de maracanazo, estão acreditando, estão provocando alguns... Eu espero que isso dê muito errado, assim como deu com o Atlético, o negócio do pacto, que não sei o quê, pá. Foi um negócio bem desagradável isso aí, por sinal. Tomara que, enfim, isso possa de alguma coisa, de alguma forma, conspirar contra. Esse vai ser o cenário para logo mais. Vamos à provável escalação do Fluminense para o jogo desta noite, que tende a voltar para aquela formação que a gente está mais acostumado, que hoje talvez a gente considere a formação titular do Fluminense. Com uma dúvida, na verdade, que a gente vai debater a partir de agora. Lembrando que Ignácio, Thiago Silva, Fuentes, Otávio, Soteldo e Nonato são os lesionados. O Nonato já estava recuperado, ele foi poupado no final de semana, então creio que para amanhã ele vai estar disponível, vai para o jogo. O Keno também, que sentiu uma pancada contra o Fortaleza, aquele pisão do Pikachu, e saiu logo no início, também treinou no CT, então creio que não será uma questão para o jogo desta noite. Em relação aos demais, o Ignácio também voltou a treinar no campo, já está na transição, Thiago Silva também está na transição, assim como o Fuentes. Thiago Silva e Ignácio eu acho muito improvável que eles tenham condições de serem relacionados. Fuentes eu não descartaria, tá? Mas é possível que, enfim, até antes do jogo a gente tenha essa confirmação. Não descartaria porque ele estava ali, né, numa situação um pouco mais avançada de transição. Tá? Mas a princípio não conto com esses jogadores. O Otávio já tinha condições em tese de ser relacionado contra o Fortaleza. A comissão técnica do Renato optou por segurar mais um pouco. Então pode ser que ele finalmente seja também uma novidade na lista de relacionados. Em relação a esse provável time titular, como que o Renato vai escalar o Fluminense? O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Manuel e Freitas voltando, né, ele cumpriu suspensão no Brasileiro, René na lateral esquerda, e aí no meio de campo, a dúvida, trinca de volantes, Nonato voltando como titular, Hércules, Martinelli e Nonato,
ou Ganso no lugar do Nonato? É uma opção. O Fluminense joga em casa, só que o Fluminense não tem. O Fluminense começa o jogo com uma vantagem. Então tenho minhas dúvidas se o Renato vai começar a partida com o Paulo Henrique Ganso. Eu acho que sim, é um jogo que poderia começar com o Ganso. Acho que ele vem num processo gradual de evolução. O jogo contra o Fortaleza, em termos de competitividade, me agradou. E eu acho que é uma partida que daria para pensar em Ganso ou até em Acosta. O Acosta entrou lá na Colômbia. Também não daria para descartar uma oportunidade para ele. Vai depender da avaliação do Renato. Mas acho que é um jogo que poderia sim ter Paulo Henrique Ganso. E aí no ataque, Canóbio, Serna, não tem muita dúvida aí, e o Everaldo. O Everaldo foi poupado, em tese ele volta para o lugar do Germancano. Até quando vai durar esse rodízio? Porque a sensação que passa é que o Everaldo é o jogador da Copa, ou das Copas, e o Cano vem jogando no Campeonato Brasileiro. E o Cano vem fazendo gol. Vai começar a colocar pressão para voltar a esse que a gente considera o time titular do Fluminense. Muito em breve isso vai acontecer. Se vai ser hoje? Acho que ainda não. Acho que ainda não. O Renato deve escalar o Everaldo. Mas basicamente a gente tem isso em termos de projeção de time para logo mais. É uma equipe que, obviamente, jogando, não precisa, eu vou dizer aqui, cara, não precisa ser a melhor atuação do Fluminense. O Fluminense é um jogo correto, um jogo de foco, de concentração do início ao fim, de atenção, para não levar, por exemplo, o gol que levou lá na Colômbia. O Fluminense tem muito mais time que o América. Isso não é ser soberbo, isso não é falta de humildade, isso é um fato. O Fluminense tem a obrigação de, em casa, garantir essa classificação diante da disparidade entre as duas equipes, financeira, de investimento, e porque também conseguiu um resultado lá que poderia ter sido mais elástico. Se o Fluminense capricha um pouco mais lá, poderia ter matado o confronto na Colômbia. Era isso que deveria ter acontecido. Aquele sufoco no final foi meio que desnecessário. Então hoje a gente espera uma atuação, como eu disse, de imposição para matar o jogo e aí não ter desespero no final. E seja lá qual for ou quais forem as escolhas do Renato, o Fluminense tem todas as condições para isso. Então basta ter uma atuação digna, honesta, competitiva, que tem tudo para confirmar essa vaga nas quartas de final, como a gente espera. O América tem muitos problemas, tem deficiências técnicas, táticas, tem jogadores que estão fora também, e a gente vai falar já já sobre isso. Bom, em relação ao time do América de Cali, o próprio técnico Gabriel Raimondi, ele falou ontem na entrevista, confirmou, assim, bem diferente do Renato, né? Diferente aqui do Brasil de uma forma geral. Assim como no jogo de ida, ele falou quem vai jogar, quem não vai, quem está disponível para o jogo, na verdade, né? E aí ele falou que o Balanta, que é um jogador que já está há muito tempo já fora por lesão, até voltou. Ele falou que ele sentiu desconforto na área do quadril antes do jogo contra o Pereira, perdão. E aí seria um risco vir aqui para o Rio. É um jogador importante, bem importante para o América de Cali, um volante ali, mas também já também não entrou em campo no primeiro jogo. O Dylan Borreiro, que eu diria que é o craque do time, é um jogador com mais qualidade, também ficou fora do primeiro jogo, está lesionado, está se recuperando, não vai ter condição. E o Murídio é um reforço do América de Cali para essa temporada, chegou há pouco tempo no clube, está buscando a melhor forma, deve começar o jogo, com o Lucumí no banco, mas não deve aguentar jogar os 90 minutos. Tá? Isso foi o que o próprio técnico informou ontem. Então, Borreiro, Balanta, José Cavadi, esses jogadores sequer viajaram aqui para o Rio. O Castilho e o Murídio, que não jogaram o jogo da ida, estão relacionados para o jogo. E aí, em termos de provável escalação, a gente pode ter um time bem parecido com o que disputou a partida lá na Colômbia, com uma mudança que é justamente a entrada do Murídio no lugar do Lucumí. A tendência seria essa. Então, Soto, Candelo, Mina, Navarro e Tovar, Carrascal, Pestanha e Escobar, Barrios, Murídio e Ramos. Em tese seria essa equipe que vai enfrentar o Fluminense logo mais, o time do América de Cali, que vem aqui para o Rio, que já está aqui no Rio para tentar fazer o que para ele seria algo histórico, um milagre. A arbitragem apita da Venezuela o trio venezuelano Alexis Herrera, auxiliado pelo Lubin Torrealba e pelo Alberto Ponte. E o VAR será o Juan Soto, também da Venezuela. Eu não gosto desse árbitro há muito tempo, nunca gostei dele, acho um árbitro muito fraco, mas é da Venezuela o cara que apita mais jogos importantes da Conmebol, o cara que tem mais moral na Conmebol. Então não dá para... A régua é baixa,
é baixo aqui, lá mais ainda. Enfim, mas tomara que ele possa ter uma arbitragem correta, sem dúvida alguma, porque vai ser um jogo, promete ser um jogo muito pegado, um jogo muito intenso, é um jogo decisivo, afinal de contas. Ao todo ele já apitou 5 jogos do Fluminense, o último foi contra o San José lá na Bolívia, o Fluminense poupou o time titular lá. Ele apitou aquela vitória sobre o Argentino Júnior na Libertadores de 23, 2-0 aqui no Maracanã, foi ele que apitou, e depois só em 22, derrota para o Júnior Barranquilla, empate contra o Barcelona de Guayaquil em 21, e depois teve um jogo com o Deportivo Cuenca lá em 2018. É o retrospecto do Alex Ferreira, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas a título de curiosidade. Que ele possa desempatar isso hoje com uma vitória aqui no Maracanã. Jogo com transmissão do SBT e do Paramount Plus, então você acompanha por lá, você pode assistir o jogo, você que não vai ao Maracanã, mas claro, você não só do Brasil, mas do mundo inteiro, assista o jogo e deixe a transmissão em áudio com o Jornada KTO 1902. Vai ser mais uma cobertura gigante, enorme que vamos fazer dentro e fora do Maracanã, acompanhando tudo com pré-jogo, com a transmissão, com o nosso pós-jogo direto do estádio, para você curtir uma transmissão realmente voltada e de quem sabe, de quem entende de Fluminense para você tricolor. Nos vemos mais tarde, se Deus quiser, com essa vaga garantida nas quartas de final. Um abraço, galera, tamo junto.